Olá, vizinhos, tudo bem? Hoje, no bate-papo aqui do Falas Condominiais, nós vamos falar de segurança condominial. Vamos falar sobre modelos de segurança, sobre tecnologia e o futuro dessa segurança. Até onde nós vamos? Onde é que nós vamos chegar? Vem com a gente e presta atenção em cada palavra, porque segurança não é brincadeira. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falas Condominiais, produzido pela Síndicos do Brasil, Gente Produções e com o apoio jurídico da Cunha Moraes Banca de Advogados. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre segurança condominial, um tema bastante polêmico, principalmente nas assembleias. Você, morador de condomínio, presta muita atenção aqui nesse papo de hoje, que nós trouxemos 3 gigantes da indústria. Você, morador de condomínio, se eu perguntar para você, seu condomínio tem segurança, você vai responder sim, tem segurança, ou vai titubear, vai ficar em dúvida e a sua segurança talvez tenha sabor de segurança e não tenha segurança de fato? Hoje, aqui vamos receber 3 gigantes do mercado condominial para falar de segurança, de tecnologia e de tudo que envolve este mercado. Estamos aqui, José Júlio, da Atende Portaria, Rafael Boing, da SCSEG, e Tiago Guimarães, da Orcegups. José Júlio, se apresente, por favor. Olá, eu sou o José Júlio, sou engenheiro, administrador, sou investidor e sou sócio-gestor da empresa Atende Portaria Remota. Tenho 2 filhos, uma enteada, sou casado e estou nesse mercado há mais ou menos 8 anos. Sou um apaixonado pelo tema de segurança, palestro nacionalmente. A Atende Portaria está em todos os estados da Federação do Oiapoque e Chuí há 3 anos já, inclusive em 3 estados que não tem nem McDonald's, que é o Acre, Amapá e Roraima. Mas tem Atende. E tem Atende Portaria e tem condomínios. E tem condomínios, muitos condomínios. São em torno de 1.000 condomínios hoje, prioritariamente portaria remota, a gente faz pouquinho controle de acesso também. Mas o grande forte da Atende é a rede de sócios locais, que a gente está no Brasil inteiro, atendendo hoje 226 cidades, numa jornada para 400 cidades, que são todas as cidades acima de 100 mil habitantes. Muito bem. Rafael Boing, se apresente. Olá, sou Rafael Boing, sou pai, esposo da Tatiane Boing e pai de 2 meninas. Sou sócio fundador da empresa SCSEG, fundada há 20 anos, sócio do Cassiano, e sou eletrotécnico de formação, faço ciências econômicas e um apaixonado por tecnologia e soluções tecnológicas para as pessoas. E dentro disso, a SCSEG trabalha com mais de 300 condomínios e grandes projetos, como hospitais, condomínios de grande porte, portos, aeroportos, entre outros grandes projetos que a gente já executou. Tiago. Conheço o Tiago há no mínimo 10 anos, né, Tiago? Tiago, se apresente. É um prazer estar aqui. Meu nome é Tiago, sou administrador de formação, sou gestor de segmento da vertical Portaria Remota e Controle de Acesso a nível Brasil da Orcegups. A Orcegups é uma empresa com 51 anos de mercado. Hoje atuamos praticamente no Brasil inteiro. Temos cerca de 80 mil clientes, 12 mil funcionários. Somos uma empresa catarinense que está trabalhando e distribuída por esse Brasilzão, atendendo condomínios, empresas, indústrias, hospitais e uma série de outros segmentos, que não me recordo agora, mas que a segurança é o principal, que é a parte tanto eletrônica quanto a parte humana. Gostaria que todos respondessem bem objetivamente. Segurança, o que é segurança hoje? No condomínio, sempre focando no condomínio, Bom, segurança, na minha visão, ela é uma combinação de fatores que, inclusive, envolve o emocional. Você pode estar num bunker e se sentir inseguro, porque é um fator que você precisa ter esclarecimento, ter uma questão
preventiva, cultural local. Vou dar um exemplo. Eu estou no Brasil inteiro, então tem estados que o cara está num condomínio horizontal e ele não quer o mesmo nível de segurança de um condomínio vertical, de uma cidade grande. Ele fala, não, aqui assim, chegou, disse que vai jogar bola, é o Joãozinho, se tiver um Joãozinho na lista, deixa entrar. Isso para mim não é segurança, a gente discute muito, mas às vezes é questão cultural, então tem muita adaptação. E tem outros que sim, eu chamo de requisitos básicos da segurança, né, que tem uma verificação de acesso. Então, segurança é fazer certo da primeira vez, porque você tem que basear numa informação crível, cadastral ou uma autorização. Então, você nunca dobrar as pernas por pressão, por desvios de função, etc. Então, a conformidade a procedimentos, a conformidade a padrão, traz segurança. E, obviamente, tem o básico da segurança, que são barreiras, para não deixar o condomínio vulnerável. Então, tem que ter cerca, é meio óbvio, mas tem muito condomínio que não tem. Tem que ter clausura, é muito óbvio, mas poucos condomínios em alguns lugares do Brasil aceitam pôr uma clausura, se sentem presos. Para quem não sabe o que é uma clausura, é uma entrada e saída intertravada numa área de contenção. Então, é muito cultural, tem infraestrutura, tem ferramentas, tecnologia, tem estratégia, tem um excelente cadastro, tem que ter, esse cadastro precisa ser atualizado e você tem que ter segurança dos dados para não ser hackeado, não vazar. Então, Lei Geral de Proteção de Dados, cibersegurança, segurança eletrônica, tudo isso tem que ser, gera uma experiência real, mas também uma percepção de segurança. E aí tem a ver com o aumento do nível de consciência de que segurança preventiva é melhor do que a reativa. E aí você educa as pessoas em segurança. Então, exemplo, se ensina as pessoas a não esperar o Uber lá fora, mosqueando no celular. Fica dentro do condomínio, está chegando, olha para um lado, olha para o outro, como se fosse atravessar uma rua, sai do condomínio, entra põe o celular no bolso, entra no Uber e aí vai em segurança. E essas coisas básicas que a gente está acostumado não são básicas para pessoas alienadas. E hoje em dia a geração está cada vez mais alienada pelo celular, pelo joguinho. Então tudo isso é uma composição real de segurança, cultural e sensação de segurança. Segurança tem a ver com gestão de consequência. Se você tem um desvio, ele precisa ser avaliado e eliminado para que nunca volte a acontecer. Tem a ver com riscos, mapeamento de riscos e vulnerabilidades. Tudo isso é um conjunto de técnicas, cultura, ferramentas, barreiras para você gerar a segurança real e a percepção de segurança. Vou ter que falar de outra coisa? Eu acho. Eu acho. Vamos falar. Agora nós vamos falar do quê? Então A gente que é mais antigo, vamos falar de TechPix. TechPix. Não é tecnologia, não é magia. Rafael, o que é segurança? Bom, primeiro eu conceituo segurança como um estado a encontrar a felicidade. Exemplo, como que a gente busca a felicidade? Um dos fatores mais fortes é você saber que está morando num local seguro. Né? Isso tem pesquisas já que apontam nesse sentido. Então, o que é segurança? Em primeiro lugar, é a condição de estado que uma pessoa busca encontrar para viver melhor, para ter mais felicidade. É o primeiro ponto. E o que representa segurança no nosso dia a dia? Por exemplo, eu moro num bairro planejado. Nesse bairro planejado, tem calçadas seguras, tem carros que andam na velocidade adequada, onde tem maior concentração de pessoas, tem fios enterrados, tem um visual bonito, né, que é aquela lei das janelas quebradas, né, onde você tem um local muito bem cuidado, o índice de criminalidade acaba sendo reduzido. Tem monitoramento ativo de câmeras, tem um banco de dados oficial do próprio bairro, que quando alguém que já cometeu algum tipo de delito entra, já é traqueado, ou um veículo, por exemplo. Então, toda essa composição de local onde tem um bom passeio, onde tem pessoas comprometidas com o trabalho, com saúde, enfim. Então, tem todo esse complexo de atividades simultâneas que cria um estado de segurança. Então, protocolos, né, como o Júlio já bem comentou, enfim, tudo que ele falou eu trago em complemento. Todos esses protocolos, ações, e muitas vezes a gente
consegue até desburocratizar em alguns temas, não que isso seja algo muito fácil quando a gente fala em segurança, mas a gente consegue sim dar fluidez. Como eu já falei, eu moro num passeio e lá as crianças andam na rua sem os pais. Então, na rua. Então, a gente consegue diminuir um pouco a burocracia e dar essa sensação de segurança, esse estado de segurança baseado numa cultura e em várias boas ações juntas. Não só, propriamente dita, instalar um mega sistema de segurança, ou ter um sistema de controle de acesso, ou ter uma inteligência artificial muito forte, ou ainda assim a segurança ostensiva. Dificilmente você vê um vigilante. Tem os vigilantes fazendo ronda, vigias, enfim, dos condomínios, porém, você dificilmente visualiza, eles estão em pontos estratégicos que não ofendem o dia a dia das pessoas, tornando aquele bairro aquela situação tão ostensiva, né? Então, isso para mim é segurança. Até pode causar algum tipo de medo, né? Sim, exatamente. Por que tem tanta segurança aqui? Né? Então, não distante do que tu falou, mas na realidade para mim isso é uma soma, né? Mas a região, o bairro, ou como as construtoras, como os municípios vão fazer o seu bairro, né, embelezar ele ou criar esse cenário todo de segurança, fazem toda a diferença na segurança e logo no status de felicidade de cada integrante daquela região. Então, para mim, segurança é isso. É uma composição, é um índice da composição da felicidade. Tiago, e para ti, o que é segurança? Então, o Júlio e o Rafael, eles falaram, né, de segurança, que eu concordo plenamente com eles, né, cada um para uma vertente, e segurança tem várias vertentes. Complementando o que cada um falou, segurança, para mim, não é comodidade. São coisas que, quando juntas, geram algumas falhas, né? E segurança, eu entendo como um conjunto de fatores, seja fatores tecnológicos, com emprego de equipamentos para auxílio ou proporcionar uma sensação de segurança, seja a parte comportamental, que o Júlio falou, que cada região tem seu nível de percepção de segurança. Alguns locais, e vou citar aqui exemplo, eu fui criado em Governador Celso Ramos. Lá atrás, ninguém fechava a casa. A nossa sensação de segurança era que todo mundo se conhecia. A comunidade. Isso. Então, essa sensação de segurança, em cada lugar desse Brasil, que é gigante, ela tem uma percepção diferente. Então, é cultural, é comportamental, aliado à tecnologia, e a sensação de segurança também é presencial. E aí eu também vou falar aqui da parte humana, que é a forma de segurança, acho que mais antiga que nós conhecemos, que é aquela pessoa na frente do prédio, seja um porteiro, um vigilante, que é aquela sensação de segurança. A pessoa está mais segura por ele estar ali? Não está. As nossas tecnologias, das nossas empresas aqui, a qual representamos, proporcionam muita segurança. Vamos dizer assim, existe 100% de segurança? Não. Nós não proporcionamos 100% de segurança, mas aumentamos muito o nível de segurança. Então, segurança para mim é um conjunto de situações que passam por comportamento, tecnologias e o fator humano de prestação de serviço, compondo esse conjunto para proporcionar segurança. Esse é o meu entendimento de segurança. Posso dar um exemplo de uma situação que eu me senti super inseguro? Sim. Todo mundo sabe que um dos lugares mais seguros do mundo é Israel. O pessoal anda de arma lá, o pessoal de exército. Se uma pessoa passa de arma do meu lado com uma metralhadora, eu me arrepio inteiro. Tenho medo. Tem gente que se sente seguro com alguém de uma arma do seu lado. Eu fico pensando assim, se essa pessoa decidir me matar, ela me mata na hora. Eu tenho pavor de uma pessoa armada do meu lado. E tem gente que, se não tiver uma pessoa armada do lado, não se sente seguro. Você vê como é uma percepção pessoal? Inclusive, tem muitos condomínios que querem uma pessoa armada. Acho que o único que tem
vigilância armada aqui seria o Ursegups, né? Menos o síndico, porque ele é responsável civil e criminal. Se acontece alguma coisa... Mas assim, Júlio, a gente vai para as assembleias, é muito comum, aqui pelo menos, né, eu atuo aqui em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, é muito comum as pessoas pedirem isso. A situação da arma, eu entendo num condomínio residencial como complicada. Pelo seguinte, o profissional que está ali, ele é treinado, ele passa por academia, ele passa por reciclagem a cada 2 anos, então ele tem condições de estar ali trabalhando? Tem. Mas nós temos alguns outros fatores, né? Imagine só, você está num condomínio trabalhando armado, a arma também é um chamariz, porque alguém pode ir lá invadir aquele condomínio para pegar aquela arma. A arma e o colete. E o colete é um fato. Outro fato que tem que ser levado muito em consideração quando se trabalha armado num condomínio é que lá naquele condomínio tem aquela pessoa que está lá treinada, trabalhando, e tem um morador. Que todos nós aqui que moramos em condomínio sabemos que existem vários tipos de moradores, aqueles mais exaltados, aqueles mais contidos, e aí num extremo... Jura que tem? Gente, vocês que moram em condomínio, tem esses perfis que o Thiago está falando aqui? Tudo bonzinho. Vocês conhecem? Os meus são tudo bonzinho, tudo toma Rivotril, eu boto na caixa d'água, mas o Thiago disse que no do teu amigo tem, né? Isso, ouvi falar. E o que acontece? A gente sabe que, às vezes, alguma coisa que possa ter acontecido no condomínio pode levar aquela pessoa ao descontrole. E aí, são 2 seres humanos, né? Por mais que seja treinado e tenha o dever e a capacidade de tentar contornar aquela situação, mas é um ser humano. Então, olha o problema que isso pode dar. Então, é uma opinião minha, onde a vigilância armada, ela tem a função dela em bancos, indústrias e outros locais. Carro forte, empresa, transporte, pessoal armado e tal. Mas, assim, condomínio, salvo situações que exijam, porque lá tem uma autoridade, algo assim, que exija. Fora isso, eu entendo que não é uma boa. Mas aí não seria o caso dessa segurança ser pessoal e não condominial? Entendo que sim. Todo mundo tem direito a ter sua segurança pessoal. Né? Eu posso, como ser humano, né? Como ser humano individual, ter um guarda-costas. E aí, Jana, até complementando essa questão da vigilância, também não adianta, né? A gente vê aqui na Grande Florianópolis e eu, né, nesse Brasil afora também, as pessoas querendo contratar um vigilante armado para botar na sua portaria, mas ele não tem uma portaria blindada, ele não tem uma estrutura física que proporcione ao profissional que está trabalhando ali ter uma visão do todo. Aí, vai lá, ele colocou uma portaria blindada, ele colocou um profissional treinado, armado, tudo certinho ali. Mas daí desce a Janaína, moradora do 101, que por algum motivo estava sozinha em casa e desceu para conversar. Está solitária, vai lá falar com ele. Isso. Pronto, já desviou. Aí, aquele 1 milhão investido em câmeras foi por água abaixo. A guarita blindada está com a porta aberta porque ela está conversando. O curioso que quer saber como é que está procurando emprego, vai lá bater papo, e aí como é que é essa segurança? A tentativa de distrair o presencial é muito grande. E então, vira psicólogo. Jana, Júlia, Rafael, hoje nós aqui representamos um segmento de segurança que quando nos chamam, né, principalmente para portaria remota, controle de acesso, se quer economia, tecnologia, aumento de segurança, processos, que a gente vai proporcionar tudo isso. Mas quem é o principal fator para que isso não aconteça a contento? Quem é o principal fator para que isso não aconteça a contento? Senhores telespectadores, não se fala mais telespectadores, né? Se fala o quê? Caros ouvintes. Internautas. Caros internautas. Responda, Thiago, quem é o responsável pela segurança não acontecer 100%? O próprio morador, que tenta burlar o sistema,
não pré-autorizam visitante, não atualizam cadastro, que o Júlio no início aqui, ele foi muito feliz no conceito de segurança, e eu queria até fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na hora, né? Não. Gente, ouve isso que ele está falando, porque quando a gente fala enquanto síndico, por que eu estou representando a sindicatura? Enquanto síndica, tá? Quando a gente fala, prestem atenção nos processos, os processos estão aí para que sejam cumpridos, preencham os cadastros, é disso que nós estamos falando. E aí o Júlio, quando falou ali dos processos, procedimentos, atualização das informações, tudo isso, que é o básico para que se tenha uma segurança, o que acontece no condomínio, e eu também estou falando agora como síndico, né, Jana? Então... Está tirando meu trabalho agora também. Então, qual é o problema? Os dados não estão atualizados. Telefone, e-mail, carro, os contatos. E aí faz com que as empresas, às vezes, entrem em loop e não conseguir achar o responsável, ou aquele tag. Hoje a gente basicamente não usa mais tag, mas ainda tem prédios que tem tag. O tag E que exigem. Exigem. O tagzinho lá, o tag tá com o Rafael, mas eu impresso para a Jana. E aí fica naquela, né? Mas o meu tag, né? O meu tag não é clonável. Tudo bem, mas eu empresto. O meu controle remoto não é clonável, mas eu empresto. Então, assim, esses cuidados que o Júlio citou muito no início ali de coisas básicas, né, que tem que ser feito. Cerca, exato. Câmera, sensores. As pessoas, às vezes, não acham aquilo importante, ou, porque vai ficar feio, ou o básico, não atualizam. Porque vai ficar feio. Os seus cadastros. Não atualizam. Não. É desesperador pra gente, né, enquanto síndico, pedir. Já pegou aquele arquiteto que fala assim, eu não quero um cartaz na frente do condomínio. Sim. Eu falo, meu amigo, você precisa dar instrução às pessoas. É verdade. Por onde entrar. Não. Enfeia o condomínio. Eu falei, cara, condomínio seguro é mais bonito. Mas tem arquiteto que não deixa. Tem morador que não deixa. Morador. Eu sempre uso E eu uma fico ali, analogia. você quer pôr o logo da empresa? Eu falo, cara, eu tiro o logo da empresa. Mas deixa eu pôr a informação. Isso é bem interessante. Eu sempre uso uma analogia, né? Você anda numa estrada que não tem um aviso, olha, radar, a 110 é o teu limite. O que você faz? Você acelera, quem gosta de acelerar. E a mesma coisa é um condomínio bem sinalizado, é o primeiro fator de dissuasão. Informação, né? Exatamente. De dissuasão e de orientação também. Né? Exatamente. E o Rafael tem razão. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, todos nós aqui trabalhamos com segurança. A gente vai impedir um assalto, uma invasão, a gente vai dificultar, nós vamos tentar dissuadir, não sei se a palavra é essa, mas... Sim, também. Desestimular. Mas, assim, impedir 100% a gente não vai. E isso que o Rafael falou, ele tem razão, porque um condomínio com identificação visual, seja da empresa do Júlio, do Rafael, da Orcegups, tá lá. Opa, aqui tem monitoramento, aqui tem gente cuidando. E o prédio do lado não tem, ele vai no prédio do lado, é muito mais fácil. Então, não é jogar o problema pro vizinho. Não. Mais ou menos, né? É mais assim... Eu vejo não. Eu vejo que tu tá cuidando do que é teu. Tu tá cuidando de ti. Assumindo a responsabilidade. Né? É isso aí. O vizinho... Tem um número que é interessante, que é com relação ao número de furtos e roubos, né, em 2025. Foram mais de 101 mil furtos. E em torno de 5 mil, um pouco menos de 5 mil roubos. O que é o furto? No caso, é você vai lá, rouba alguma coisa e vai embora. O roubo é quando você coage alguém. Grave ameaça. Então, olha só a diferença. A procura vai ser no que é mais fácil, no que é conveniente. Então, se não tiver um sistema de segurança adequado, né, bem estruturado, se não tiver uma sinalização também que avise, olha, aqui tem um sistema de segurança, porque é sim o primeiro sinal de que, olha, aqui está sendo cuidado. Se não tiver bem pintado, se não tiver com a vegetação aparada, se não tiver com a calçada em ordem, né, como eu falei antes, tudo isso é soma para que esse número diminua ou aumente. Aí vai da tua autorresponsabilidade com a tua segurança, né? E as outras questões que já foram bem citadas aqui, que são os protocolos bem aplicados do próprio morador. Isso Tem aí. mais 2 pontos que eu queria comentar. O primeiro é a manutenção profissional. Porque, assim, para você ter segurança, você tem que ter os equipamentos de segurança eletrônico, as barreiras,
todas testadas, funcionadas. Então, você tem que fazer preventiva, tem que fazer corretiva rápida. Quer dizer, não tem que quebrar nunca, mas se quebrar, você tem que trocar rápido. Mas vai acontecer. Atitude. Por exemplo, eu incentivo muito o síndico a ele não comprar os equipamentos. O síndico faz conta assim, eu vou comprar o equipamento. Aí o que acontece? Aí naquele mês ele está sem verba. E aí você fala, quebrou aqui, eu preciso substituir. Ele põe aí, porque estou sem verba. E aí fica aquele negócio. Eu falo, gente, não é melhor você já pôr num pacote a infraestrutura inteira, os equipamentos todos? Porque pode até custar um pouquinho mais se você fizer a conta, mas pela responsabilidade, pela prontidão, pela a manutenção, o cara cuida melhor. A partir do momento que é teu, a pessoa fala, não, eu gosto de ter as minhas coisas, né? Eu falo, então, pois é, você vai fazer as suas coisas e na hora que acontecer de quebrar que eu preciso substituir imediatamente, você fala, não posso. E aí você fica notificando o síndico, brigando com o síndico, e aí o síndico enrola, daí acontece alguma coisa, ele aponta para você e fala, poxa, você que não fez, eu falo, não, está aqui as 5 notificações. Ah, não, mas notificação é só um papel. Eu falei, mas foi você que não tomou atitude, mas eu não tinha dinheiro. Aí ele vai para o conselho, daí ele fala, esses caras são muito antipáticos, vamos trocar. Vamos trocar. E não é só isso, né? Além dessa situação do dia a dia, tem também a questão da permanência. Então, você vai lá e adquire um sistema. Daqui a 5 anos, aquele teu sistema está totalmente defasado. Nem 5 anos. Hoje, com a tecnologia da forma... até não, com a facial, hoje até a coisa diminuiu, desacelerou um pouquinho. Porque antes a gente, vamos pensar antes da pandemia, muito né? Era os tagzinho, né? Depois veio a biometria e evoluiu para o facial, né? Agora, tem como evoluir mais. Mas agora eles melhoraram a facial. Mas assim, não vai ficar tão fora daquilo. Eles melhoraram tanto a facial que eu tenho cliente pedindo para desmelhorar. Para desmelhorar é bom, não. Não é para desmelhorar, é para prejudicar um pouco a leitura da facial. Como é que fala isso? Detectar mais próximo. Diminuir a distância de leitura. Que as faciais hoje estão incríveis, assim. Estão detectando... Você passa ali a 2 metros, ela pega. Ela pega? Até 3, né? Dependendo da fabricante. da facial, e o Júlio falou um negócio, até complementando ali da facial, da tecnologia e a manutenção empresa... manutenção profissional. Profissional. O que acontece? A gente emprega, né, próprio ou locado o equipamento e ele precisa de manutenção para funcionar, como o Júlio falou. E aí a gente pega lá, né, o sistema que usa sensores de barreira, né, sensor em cima do muro ali, que um olha fica virado para o outro, se passar alguma coisa no meio detecta. E aí tem a vegetação do condomínio. Tá lá e é bonito. Aquela vegetação em condomínio tá lá, é lindo. O arquiteto ama, fica lindo. Isso. A paisagismo. Só que aquilo vai crescendo, vai para frente do sensor. E aí imagina, né, um sensor, um olhando para o outro e aquela vegetaçãozinha no meio. Para a central de monitoramento, aquilo é um disparo de alarme. Toda hora. Né? Que aí o que o operador vai fazer? Né? Nós Verifica, sabemos aqui, retroage. verificar. Ou seja, ele está ali atendendo algo que não é verdadeiro. Possivelmente, se aquilo ficar recorrente, pode ser que caia em algum momento no descrédito. Ele até mesmo se auto-anula. Isso. Né? E aí a pessoa mal intencionada, no condomínio, né, querendo entrar num condomínio, olha lá, um sensor de barreira com vegetação, olhou aquilo, eu vou entrar por aqui. Então, agora está explicado o efeito psicológico, porque tantos bandidos andam adubando as plantinhas do lado. Mas deixa eu brincar com a segunda coisa, que não é brincadeira, que é a questão do regramento do condomínio. Recentemente eu tive o prazer de ir na eleição, na posse do Dr. Wander Andrade, que ele foi promovido a reitor, né? Lá na Universidade de Santo André. Foi lindo, eu fiquei super emocionado. Um beijo pro Dr. Wander. Dr. Wander é um cara sensacional, todo mundo conhece, ele já palestra por aqui há muitos anos. Pois é, e aí a gente estava falando sobre regramento de condomínio. Né? Meu professor. Seu professor, Meu pois professor da pós. E ele estava falando sobre regramento de condomínio, que é o seguinte, quando o síndico pergunta, você tem, aqui eu sei que nenhum de nós faz isso, né? Chega o síndico que está aprendendo, ele fala assim, muda muita coisa? A gente explica o que muda. Muda a cultura, muda a tecnologia, você tem que adaptar os procedimentos e o regramento. Agora, o que faz aquele vendedor preguiçoso, que é o cara da porcaria remota, que nenhum de nós aqui né? Ele fala assim, não muda nada, é tudo igual. A gente pega o porteiro e põe lá na central e ele fica mais protegido. E é uma mentira tão grande, porque a mudança que você tem que fazer para ter uma portaria remota decente, ela mexe com
adaptação cultural, um belo de um projeto de segurança eletrônica, o cadastro tem que ser muito bem feito, a disciplina estabelecida e o síndico tem que ser protagonista, ele não pode ser aquele síndico Maria vai com as outras, que assim, sem personalidade. Por quê? Porque se o cara deixa a porta aberta, você liga, ele não volta, tira sarro, as coisas vão cair em descrédito, não tem processo que se sustente sem disciplina. Então, o síndico precisa ser um síndico que toma conta. E você informa tal, mas você não pode chegar lá para o morador e brigar com o morador. Você não pode ir lá e irritar o morador e aplicar uma multa. Quem tem que fazer isso? Uma gestão de consequências. E se o síndico não atualiza a gestão de consequência para a portaria remota, ele não tem consequência nenhuma. Então, é um condomínio inconsequente. Ele turbinou o burrinho, pôs a tecnologia de ponta, pôs os processos lindos, maravilhosos, mas não tem ferramentas de gestão. Aí esquece. Se você não tem o gestor, nada muda. E aí aquele condomínio que depois fica metendo pau, reclamando que a portaria não funciona, falando mal das empresas. Por isso que é muito importante, quando você tem uma certa dimensão, você saber dizer não para o cliente e falar, não, eu não vou ficar aqui porque esse síndico não quer fazer Demitiu o cliente, né? Demitir. Eu nunca demiti um cliente, eu simplesmente desisti do cliente. Ô, Júlio, mas... Eu não tenho esse poder, né, de demitir o cliente. Eu acho... Não, mas é que a gente utiliza aqui como... A palavra demitir. Eu acho do cliente. Essa tua fala importantíssima, né? E a gente... eu, o Rafael, tivemos muito tempo aqui na linha de frente, né, como vendendo efetivamente o produto, né, e o serviço. Hoje não tanto, mas o sucesso de uma portaria remota, ela passa pelo síndico e principalmente aquela atuação mais efetiva do síndico nos primeiros 30, 45 dias. Por quê? É o auge da mudança da cultura. É quando vai impactar. Quando eu tinha uma experiência, né, com vigilância tradicional, etc., e passei para algo remoto. Onde vamos reformular aqui, onde vai depender muito mais eu, usuário, eu, morador, porque vou ter que fazer a pré-autorização do meu visitante, vou precisar de um dispositivo, vou ter que entrar em contato com a central para solicitar o dispositivo. É uma série de coisas que vão mudar. E essa mudança de cultura, ela não acontece sozinha se o síndico não estiver ali dia a dia. Exemplo, eu sou síndico, né, de novo. E no meu... Ele tá vendendo muito a sindicatura dele. Marco, corta isso aqui, ó, tá demais. Não, que isso? Não, vai sair da Segoops também para virar síndico? Não, aquele papo Tô que você aceitando falou para sócio. nós, Isso, mas não era para contar podcast, isso. ela tá sabendo? Putz. Sabia que eu vou montar um podcast? Não, brincadeira. Então, assim, ó, eu enquanto síndico agora, eu não tinha dimensão antes, enquanto não era síndico. Essa é a realidade. Por quê? Então pode... dá licença, com licença. Agora o que ele vai falar sobre o drama que todo síndico passa, porque agora ele é síndico. Ele veio pro lado de cá da mesa. Virou vidraça. Por favor, fale. Fale, por favor. Eu vou até ficar olhando para a câmera enquanto fala. Nem vou olhar para ti. Então, eu, enquanto novo síndico, né? Eu não tinha dimensão, até tinha, assim, claro, a ideia do que é ser síndico enquanto uma portaria remota, uma implantação e o dia a dia de um condomínio. Mas agora, enquanto síndico, o que eu vejo? As pessoas são muito acomodadas e querem que alguém faça sempre para elas. Né? Exemplo. O meu aplicativo eu não consigo entrar, problema na senha. Poxa, recupera a senha, faz todo... Não, mas sempre que é uma pessoa que vai lá fazer isso, daí liga para o síndico, eu não consigo. O meu controle parou de funcionar. Vai fazer o quê? Ligar para o síndico ir lá. Eu vou receber tal pessoa, não liga para o síndico. Faz via aplicativo ou entra em contato com a empresa de vigilância, que, né, de monitoramento eletrônico. Tem o telefone do saque. Isso, aí, né? que Todas vai fazer essa atuação. Então, o que eu percebo? O morador, e aí voltando para a questão cultural, ele tem aquela ideia que vai morar no condomínio
e vai ter alguém para fazer sempre para ele. Vai ser servido. Vai ser servido, essa é a palavra. A nossa cultura é escravagista, né? É escravocrata, né? Então tu estás falando de uma faixa etária de 45 mais, né? Isso, geralmente. Porque a geração mais nova já não tem tanto esse problema. A geração mais nova, ela é muito autônoma no sentido de tecnologia. Por quê? Eles já nasceram com o telefone, nós pegamos toda essa, né? Claro que eu estou falando por mim. Estou falando por mim. Eu saí do total analógico para o digital, então eu sou o pior aqui. Então, o que acontece? Nós, mais experientes, estamos acostumados com o servir, que é aquela pessoa que vai ficar com a chave, aquele que vai ficar com a encomenda, aquele que vai te dar o bom dia, boa tarde toda hora. E o que o nosso negócio, né, enquanto gerente de segmento dessa vertical, é que o que a gente entrega é muito mais autônomo a coisa, né? Claro, se tocar o interfone, alguém vai atender, tá tudo certo. Mas eu posso pré-autorizar, eu vou entrar no condomínio com o meu facial, mas sou eu que vou abrir o portão, eu vou chegar, vai ser o meu controle, vai ser o app, vai ser a leitura de placa, mas sou eu que vou abrir, né? Então, essa mudança de cultura, eu vivendo isso agora como síndico, eu vejo que o grande problema da tecnologia, porque a portaria remota não funciona, porque o controle de acesso não funciona. A grande maioria das vezes, a culpa é o usuário. A empresa tem sua parcela de culpa, não também falha, né? Também vai falhar. Atrás de todo equipamento tem um ser humano lá que vai fazer a gestão. Não só isso, outros fornecedores. Né? Isso. Tem vários fornecedores para compor uma portaria virtual. Isso. E as pessoas deveriam conhecer as estruturas para entender o que nós, lá no bastidor, enxergamos do condomínio, como atuamos. Isso é bem interessante. Porque é diferente. Né? Aquele vendedor que o Júlio falou que não vai mudar nada. Claro mentiroso, que muda. Mentiroso. Aquele vendedor... A gente vem de uma época, eu pelo menos, né, falar por mim, que as pessoas chamavam as outras assim na frente de casa. Aí depois veio a campainha, né? Aí depois o interfone e agora não precisa nada disso. É uma facial, um QR Code. Mas sabe o que é engraçado? Se você for... vai na Europa, vai nos Estados Unidos... O nível de pessoas ali trabalhando no condomínio aqui é muito mais alto. É uma coisa impensável. Lá as pessoas são muito mais autônomas. Experimenta pegar um Airbnb num condomínio na Europa ou nos Estados Unidos. Vai chegar uma senhazinha, uma instrução em inglês e te vira ali a resolver. Vai estar ali Se tiver alguma chave, vai estar ali Aliás, esse no ponto locker que ali, ele né? mencionou é maravilhoso, hein? Que é a questão da alocação por temporada. Sim. Esse é desafiador. Eu tenho acompanhado isso no Brasil inteiro. É cultural, é o que você falou. Aqui, Santa Catarina, eu já estou fazendo apologia, daqui a pouco vai ter uma fila de imigrantes. Já temos. Já tem. Mas o interessante, por exemplo, a questão da autonomia aqui no estado é muito mais forte do que em outros lugares. Será? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho condomínios que eu fui fazer a reunião e tal, e o síndico estava ocupado, porque ele estava lá fora ajudando algumas senhoras a pegar o Uber. E ele estava pondo o Uber no aplicativo delas e ajudando elas. Porque você vê, o síndico servidor, mas aí está exagerando, né? Porque ele está no individual pedindo Uber. E eu esperei... Catarina? Não, São Paulo. Ali no bairro, no Morumbi, não, na... Higienópolis. Então, porque o que acontece? As pessoas têm uma expectativa, né? Algumas pessoas olham o síndico como um empregado, não como um mandatário do condomínio eleito. E aí ela fala, bom, eu pago você... Eu pago o seu salário. Eu pago o seu salário, me ajuda aqui com o meu Uber. O cara, eu estava lá esperando para fazer uma reunião, ele atrasou mais de 20 minutos, que ele estava lá ajudando as pessoas a pegar Uber. Mas é muito comum, Júlio, eles olharem para nós como serviçais deles. Então, aí você imagina na portaria remota que o cara quer que você se teletransporte, saia lá para fora e abra a porta. Porque dá dor aparece desse tamanho, empurre, e ele fica esperando.
Empurre. Eu tenho dois exemplos, Então né? tem um trabalho cultural. Dois exemplos muito claros. Eu estava no Rio Grande do Sul até ontem e um síndico lá numa reunião ele falou o seguinte, exatamente isso. Eu estava no condomínio lá e era uma empresa, né, uma outra empresa que prestava serviço lá, e eu estava conversando com ele sobre uma negociação que a gente está fazendo em outro local. E ele estava comentando que naquele condomínio que ele estava ali na frente, o entregador chegou. E no facial estava escrito, aperte aqui. Né? Tava lá, interfone, aperte o botão verde. E o entregador ficou lá, não fez nada daquilo. Olhando. E ligou para o morador, olha... Eu tô aqui, não está funcionando, ninguém abriu. Mas acontece com né? frequência aqui. Isso. Então, assim, ó, é um Muita exemplo. frequência. Claro que as pessoas... E o morador liga louco para você, fala meia hora que E tá aí esperando. o síndico, o que ele falou? Ele falou assim, Thiago, neste caso específico, quando foram para o grupo do WhatsApp do condomínio, eu falei, opa, mas eu estava lá. Eu vi o que aconteceu. Então, até o entregador está acostumado a alguém para servir ele, né? Uhum. Principalmente o Principalmente entregador. entregador. E eu lembro, em 2014, quando eu comecei a trabalhar com portaria remota, porque de 2014 para trás era muito humana e a parte eletrônica de alarme e imagem, eu estava numa assembleia, eu fazia muitas assembleias, e uma moradora aqui na Grande Florianópolis, e aqui a gente tem a Beira-Mar Norte, né, um poder aquisitivo alto, e essa moradora nesse condomínio eram 2 apartamentos, um apartamento por andar, 12 andares. Ela falou assim na assembleia, se for para diminuir, na época, só R$1.000 no meu condomínio, eu não quero. Eu quero alguém que me sirva. A palavra foi que essa. carrega as sacolas. Que receba minhas encomendas, que fique com as minhas chaves e que abra a porta para mim. É muito Sim, comum aqui em Florianópolis. Ver como isso é a cultura de... Mas às vezes a gente aprende com essas situações. Janaína, eu vivi uma situação, e foi lá em Curitiba, há uns anos atrás, que uma sócia de Curitiba me pediu para dar um apoio numa assembleia, né? Era no começo e tal, e eu fui, mas assim, é raro, sabe? Não participo tanto de assembleia, mais em São Paulo. E estava lá e pediram para explicar, e eu expliquei, e mostrei foto. Sabe quando você sabe assim e fala, pô, eles se convenceram, e eles estavam precisando, né? Eles tinham que tomar uma decisão. E eu levantei, né? E a síndica falou, ó, pode ir, Júlio, que agora tá tudo tranquilo aqui. Ele dispensou eu e a sócia de lá. E eu estava saindo quando entrou uma senhorinha assim, já, atenção, mas falando meio bem com aquela voz de velhinha mesmo, característica. Já votaram, porque eu vim votar contra. Eu falei, Aí eu parei na porta, virei e falei, putz, perdi uma hora de reunião aqui, achando que tinha arrasado e agora ela vai detonar, né? Eu virei, fiquei ouvindo ela falar. E ela começou a justificar, e eu ali parado, e a minha sócia me puxando, vambora. Eu falei, não, daqui eu não saio, só se me expulsarem, eu quero entender o que essa senhora está falando. E pá, e ela, absurdo, assim, não, porque minha filha quase foi estuprada por causa de uma portaria remota. Não. Como, né? Como, né? Eu fiquei pensando assim, aí eu falei, olha, a senhora aí eu levantei a mão, falei, ó, senhora, desculpa, eu estava aqui, era para eu ter ido embora, me perdoe, aí me pedi desculpas, mas a senhora pode me explicar como? Aí é uma história assim, enrolou, engasgou e tal, não tinha nada a ver. Na verdade, Sem a filha dela fundamento, né? ficou mosqueando lá com o celular lá na frente, quando ela viu um drogado puxando, ela correu para dentro, o cara não, eu derrubei a garrafinha. O cara bloqueou a entrada com a porta e era intertravado. E ficou ele e a mulher lá. Daí fechou a porta e o cara era drogado, ele puxou o celular dela na mão e abriu, e graças a Deus era saída de botoeira, ele bateu a mão e fugiu. Mas na cabeça da mulher... A Foi culpa por era causa- da Não, portaria eles estavam virtual. tentando... o cara levou o celular, mas ele queria outra coisa. Ali na guarita, na clausura, esquece. Não era um atentado sexual, era um atentado... Era um roubo. Era um roubo, né? Bom, aí eu expliquei para ela, falei, olha, desculpa, não tem nada a ver, a senhora usou uma palavra forte e tal, então, pessoal, não é, na verdade foi, ela bobeou e tal, e graças a Deus que a saída era ali, porque o cara estava drogado, e se fosse uma saída facial... ao invés de uma botoeira,
ele podia até sequestrá-la, ele podia esfaqueá-la, ele podia fazer, porque ele estava doido. Aí expliquei e tal. Daí ela começou, ela contra-argumentava. Chegou uma hora que eu comecei a ficar estressado, mas mantive a linha, porque era uma senhora estou falando de 6 anos atrás. Eu respirei e tal, e ela falou, tá bom, então eu vou dizer o seguinte, eu gosto de ser servida, porque quando o seu José, que era o porteiro, me vê chegando com as compras, ele já corre lá abaixo, entra e fica com a porta aberta. E não tinha clausura no prédio dela, porque ela estava contando do prédio da filha dela, que tinha clausura, dela não tinha ainda. Ia se construir, fazia parte do projeto colocar uma clausura. Aí eu falei, então, ó, ele sai lá fora e ele fica vulnerável. Ele está segurando para a senhora aberto, deve estar tocando gente lá para ele atender, alguém quer fazer, então é assim... Mais pessoas estão em risco. Mas ela está acostumada a servir. Daí eu expliquei, olha, mas isso é uma coisa que vocês precisam votar, porque é ótimo, e isso a portaria remota não vai fazer, de ficar segurando a porta para a senhora e muito menos carregar as compras até o seu apartamento. Mas... é um jeito diferente de fazer portaria. E nem deve, né? Oi? E nem deve. Não, mas é que eu não quis fazer esse julgamento de valor. Daí ela veio com um argumento matador. Sabe o que é? É que eu gosto de ver com quem eu estou falando. Aí... Esse é o argumento... Não, ouvi isso. Eu gosto isso foi 6 anos atrás. Gosto de ver o que... Naquela época não tinha nem pelo celular ainda o atendimento pelo celular. 6 anos atrás. De vídeo. Né, de vídeo. Aí eu falei, desgraçada, como que eu vou... Eu não tinha argumento para isso. Eu falei, olha, não, mas... Aí eu ainda tentei, né? Olha, não, mas a portaria está vendo a senhora, mas eu não sei se ela está me vendo. Aí eu falei, não, mas aí assim, a gente pode mostrar para a senhora que a câmera da frente, a câmera serve para ver a senhora. Não serve e tal. Eu saí embora e tal. Óbvio que ali ela era a única e ela era uma chata conhecida. Não ganharam, a gente teve condomínio até hoje, está tudo certo. Há mais ou menos 1 ano atrás, me trouxeram uma tecnologia do telepresencial, que é você apertar o interfone e aparece na tela... Você aparece num cantinho, na visão que estão te vendo, e na frente você vê o operador. E eu olhei isso, aí eu investi, era uma empresa. Eu comprei a empresa, a gente implantou, né? E hoje eu tenho mais de 60 condomínios assim, como todo. Só que eu voltei nesse condomínio, ela não mora mais lá. Mas você vê que, às vezes, o chato faz a gente pensar. Sim. O Airbnb... tira da zona de conforto. O desafio é bom. Eu participei, o exemplo que eu estava dando do Airbnb, porque no Airbnb, o que acontece? O cara leva a prostituta para dentro. O cara leva quem ele quiser, só que ele vai subindo, porque ele se cadastrou no Airbnb. Mas você não controla quantas... Peraí. Produção. Não pode falar prostituta? Garota de programa? Não, ele quase infartou. O que houve, Marco? Nada. Conta pra nós agora. Agora conta. Agora ficamos... Agora conta. Paramos a explicação de José Júlio. O cara tá levando prostituta pra dentro do condomínio. Eu achei que ele tinha começado a gravar só agora. Não, tá bom, então eu vou explicar um pouco melhor. Ele está levando pessoas, objetos voadores não identificados, que podem assaltar o condomínio. Porque, assim, o Airbnb deveria registrar todo mundo que está lá dentro. Qualquer um que entra, Qualquer né? um que entra. Então, o porteiro presencial, se ele receber uma graninha não, e não for profissional como é o teu caso, ele pode botar qualquer pessoa para dentro. Né? Na portaria remota, se o cara fizer isso, está gravado, ele perde o emprego. Você sabe disso. A rastreabilidade, A rastreabilidade é absoluta. Mas qual que é o ponto? O ponto é assim, o Airbnb ainda não tem tecnologia, a gente está discutindo isso, nós 3 vamos fazer aqui. Por exemplo, como é que o morador... Já vão criar outra empresa aqui. Não, podemos. Porque é pauta da minha reunião no meu condomínio, inclusive. E esse podcast é produzido pela Síndicos do Brasil, Gente Produções e o apoio jurídico da Cunha Moraes Banca de Advogados. Vamos agora pegar um assunto bem importante que eu quero colocar aqui na mesa, que a pergunta é: bandido tem cara? Não, de forma alguma. Conta um pouco da tua história, então, da tua experiência. Eu estava comentando, né, que antigamente existiam várias, vamos dizer assim, condutas de contratação e etc.,
que não se contratava pessoas para cargo de vigilante, né? Isso antigamente, tá, gente? Não Século passado, século tá, pessoal? passado, uma série de outras coisas. Não se contratava com tatuagem aparente, barbudo, cabelo grande. Isso antigamente não cabia para vigilante. Para seguranças públicas também, né? O policial também não utilizava isso. Era cabelo na régua, Sim. raspado. Claro que a sociedade ela foi evoluindo e foi entendendo que a pessoa de barba, né, com tatuagem, não é bandido. E hoje o que a gente vê, né, é que as invasões que aconteceram em condomínio, né, foram feitas por quem? Pessoas bem vestidas, jovens, mulheres bonitas. Porque não podemos esquecer que na portaria remota, a qual a gente vende aqui, trabalha com isso, não existe carteiraço. Não existe mulher bonita, homem bonito, não existe. É procedimento. Pode ou não pode, está autorizado ou não está autorizado, vai entrar e pronto. Mas quando a gente tem um fator humano, isso é um complicador. Por quê? O porteiro que está lá, às vezes se deixa encantar por uma moça bonita, ou uma moça por um rapaz homem bonito, parece o filho dele, ou vice-versa, ou uma pessoa muito simpática, né, para e começa a conversar, manipuladora, né, uma isso, pessoa e manipuladora. começa a interagir com time, com religião, com política, né? Cumprimenta moradores e entrando. Oi, Isso. tia, tudo bem? Então, assim, essa questão de aquilo ali é um bandido. Não, isso não existe mais. Esse julgamento, né? Isso. E isso cada vez mais vai acontecer. Porque como nós trabalhamos para tornar o local mais seguro, as pessoas com má intenção vão trabalhar também para burlar a segurança que a gente oferece. Então, nós temos que cada vez mais nos capacitarmos, buscar conhecimento, conversar. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu e o Rafael, nós nunca fizemos, eu e o Júlio nunca fizemos, de conversar. Parabéns, Janaína. Sem nenhuma questão de negócio, ou seja, nos encontrar... Desvestido da mentalidade de competição, isso. Imbuído da mentalidade de aprendizado e colaboração. Isso, porque... Desculpa te cortar, mas foi esse o intuito dessa mesa hoje. Porque se eu quisesse saber só de segurança, eu falaria com um de vocês três, eu ligaria num simples telefonema, mas a ideia de trazer vocês aqui, e se eu tivesse espaço, eu traria mais, inclusive, é para chegar num denominador comum, para a gente criar mais provocações, para trazer mais soluções para o mercado. Visões complementares. Exatamente. Experiências complementares. Experiências, porque certamente daqui dessa mesa vai ficar uma sementinha na cabeça de cada um e de vocês também, para conhecer mais a fundo sobre a segurança condominial. Nós estamos aqui querendo que vocês sejam nossos clientes para sempre, que indiquem para os seus familiares, para os seus amigos, porque nós geramos segurança para o condomínio de vocês. Esse tipo de tipificação do crime, né, desse tipo de acesso... Do criminoso, né? Do criminoso, é muito interessante, né? Na época do Covid, tinha muito... vou lá fazer inspeção no condomínio, chegava de máscara e vários golpes, né? E passava nos grupos aqui dos condomínios, olha, tá dando golpe, entrando. Agora, recentemente, tinham 2 mulheres fazendo o golpe. Aconteceu uns assaltos bem pesados aqui em Floripa um tempo atrás, era um homem com um cachorrinho. E todos eles bem vestidos, com boa aparência e aplicando golpes. Norte da ilha, né? Teve um casal super bem vestido. Exatamente. Teve uma reportagem alguns anos atrás, antigamente RBS, agora NSC, né? Filiada da Globo aqui. Isso, onde o repórter, num carro de alto padrão, parava em prédios, em locais aqui. Dava buzinadinha. Uma Porsche entrava na hora. O portão abria. Experimento social. Quem quiser procurar isso, eu já fiz esse experimento. Foi no Jornal do Almoço. Quando tem porteiro, né? Bota teste de segurança em condomínios. Se eu não me engano, é esse o nome.
da RBS. Ô, Se Thiago, colocar fiz no isso, Google, Jornal Não, do é Almoço, verdade, eu já teste fiz em isso com meu segurança carro. de condomínio. Eu só Eu queria... já fiz isso com o meu Você- carro, tá? Mas assim, era um condomínio que eu já ia visitar. Mas presencial, E né? Presencial, tinha porteiro, e eu fiz... O não cara fica com medo, bacana, na chegando realidade, numa Ferrari ali. na realidade não foi algo intencional. Eu queria falar com a pessoa, mas não tinha como. Aí eu dei uma buzinadinha para ver se ele abria a janela e ele abriu o portão. Aí eu assim, nossa, ok, vou entrar, mas onde Vendeu uma estaciona portaria agora? remota. Era teu? Não era teu. era Mas meu. ele vendeu uma portaria Eu remota. tava Da indo hora. fazer uma visita e aí eu falei, nossa, eu queria falar com a pessoa, não tinha interfone, não tinha nada, não tinha uma forma de comunicação. E eu buzinei, e aí a pessoa abriu. E obviamente, eu tava com um carro legal e tal, e obviamente E assim, ó, por exemplo, daqui da medo de mesa, carteiraço. o único que tem vigilância armada, né, é a empresa a qual eu represento. Isso aqui não é desmerecer o profissional, não é nada disso. O que a gente está falando aqui é cultura. Treinamento existe? Existe. É cobrado, mas é o ser humano que ele vai adquirindo vícios, por mais que seja treinado, ele vai ser um profissional excelente naquele momento ali do treinamento, quando ele está sendo fiscalizado, o exemplo que o Rafael deu durante a nossa conversa da fiscalização, né? Por que a portaria remota ela tem esse sucesso, né? Esse aumento da segurança? Porque eu sempre digo que a portaria remota, quem nos procura quer redução de custo. Eu digo que isso é um brinde, porque o que se ganha é o aumento da segurança. A entrega maior, né? Isso. Gestão, E por que gerenciamento. eu estou falando que a gente tem esse sucesso e a portaria remota tem crescido cada vez mais e o céu ainda é o limite, né? Porque os profissionais que estão lá trabalhando, eles estão sendo auditados. Tem um profissional... Monitorado em tempo real. E isso é um profissional ali cuidando deles, a gravação do que ele está falando. Então, ou seja, ele é o radar de velocidade Ele não pode se full distrair. time. É o trajeto todo a 100 por hora. 100 por hora. E até porque segurança não é produto, é sistema, né? Eu só queria fazer um negócio, eu concordo totalmente com você, Thiago, mas eu também vou ser chato aqui. É fácil você falar quando é uma empresa como a tua, do Rafael ou a minha, que são empresas sérias, empresas de porte, empresas que têm uma tradição e que têm sucesso. Mas sim tem as porcarias remotas. Não vamos dizer. As porcarias remotas que estão operando numa casinha escondida, que o cara só tem um linkzinho, o tio, o primo, o cunhado e a sogra operando. Se um fica doente, o outro trabalha não mais 12 por 36, ele trabalha 24 por 36 e por aí vai. E aí o que acontece? Tem os maus procedimentos. Então, por exemplo, e não dá para negar, houve e pode acontecer invasões em portaria remota? Pode. Quando? Quando os procedimentos são ruins. Então, vou dar um exemplo. A dupla verificação hoje é essencial. A engenharia social, ela está pública. Eu descubro o seu CPF, seu RG, seu tipo sanguíneo, seu nome, o nome da sua mãe, tudo. Porque está tudo nos contratos, na vida profissional. A gente fala muito de Lei Geral de Proteção de Dados, mas e o passado que está aí? Então, qual que é o ponto? Às vezes a pessoa chega e fala, meu RG tal, CPF tal, moro no 32, meu nome é João, e entra. E não dá. Ah, mas eu vou ligar lá no apartamento, não tem ninguém. Bom, mas alguém tem que te autorizar. Você tem que ter alguma dupla verificação. E o que aconteceu? Alguns assaltos ocorreram exatamente por maus procedimentos. Agora, eu também não posso deixar o síndico fora do laço. O síndico tem que se interessar por isso. A gente tem o procedimento operacional padrão, todos nós temos. A gente tem as tecnologias, o processo de implantação. Será que o síndico mostra ou ele delarga? Ele mostra interesse? Ele foi lá ver como é que está o quadro de comando, se está bonitinho, organizado ou está aquela maçaroca de fio? Ele testou? Por isso que eu falo, o síndico engajado, ele vai lá, monta as lives não, faço, como é que chama? As gravações. Olha, pessoal, já tem, olha os cadastros, é assim. Vocês estão ouvindo? Eu faço isso. O síndico se engaja. Mas sabe E aí, assim, fala, o síndico está fazendo o trabalho da portaria remota. Não, o síndico está fazendo o trabalho de síndico, que é fiscalizar a implantação, e implantar é o começo. A portaria remota não é o fim em si, ela é o começo de uma transformação condominial, para o condomínio ficar, sim, mais seguro, mais inteligente com fatos e dados, mais econômico. Ele valoriza o condomínio porque sobra orçamento para ele fazer manutenção, reforma, pintura, benfeitorias. E ainda inicia uma transformação cultural que as pessoas começam a conviver melhor. Por quê? Porque assuntos importantes como a segurança tem que ser pauta. Regramento tem que ser adaptado. A cultura
a preventiva tem que entrar na pauta do síndico. E o que o síndico não protagonista faz? Delarga e fala, ó, é tua, resolve aí. Não, mas valida aqui. Não, vocês são especialistas, eu não gosto dessas coisas. E tem síndico Horácio, né? Aquele, como é que chama? O T-Rex, né? Bracinho curto, que não vai a campo, e que não participa, e que não pergunta. Mas ele só vai perguntar na hora que der problema. E você falou 20 vezes a importância da manutenção. Quantas vezes você explica para o síndico, no tintim por tintim, o cara fala, não, muito detalhe. Já aconteceu com você? Nossa, não, eu não inúmeros. quero saber o procedimento. Inúmeros. Isso é um problema seu. Eu falo, cara, segurança é um problema nosso. Você é o responsável civil, criminal, ambiental, trabalhista do condomínio. Você paga na física, né, com seus bens. Pessoa física. Os seus CPF. bens. Por que você não quer... Se uma das suas coisas deixar o seu condomínio mais seguro, como que você pode não se interessar pelo que eu estou fazendo no condomínio? Eu confio em você. Eu tenho uma dificuldade com o síndico não protagonista, né? Eu falo que tem 3 tipos de pessoas nessa vida. O cara que faz acontecer, esse é o protagonista. O que apoia acontecer, esse é o coadjuvante, que só tem um prêmio que chama Oscar de ator coadjuvante. O resto é tudo protagonista. E aquele que pergunta o que aconteceu. Esse está alienado, ele é o cara que te atrapalha, é o cara que vota contra, tudo que você traz Passa ele não procuração. conta. É o cara que passa a procuração para o amigo que nem sabe, o incompetente. É o cara que não quer saber, ele quer só comprar o mais barato, deprecia preço. É aquele cara que... É o que destrói. É o que destrói. Aí eu falo, a gente fala tanto de síndico profissional, mas a gente também tem que falar de morador profissional, Engajado. do condômino engajado. Uma A coisa... gente fala do cidadão. E aí o síndico que tem humildade para aprender, que é o que faz curso, etc. E depois tem que ter humildade para ensinar os moradores. E uma das coisas que tem que ensinar é que sim, segurança é importante e sim, que você tem que se engajar com o projeto de portaria remota. Eu vivo me esgoelando nisso, eu brigo, eu já descredenciei sócio e tirei da sociedade porque ele achava que era frescura gestão de mudança. Uma situação interessante que comentastes agora é bem isso mesmo, né? A gente está falando aqui ao Segups, né, da Atende, da SCSEG, são empresas que já têm anos de mercado e um acervo tecnológico muito grande. Né? E você pega empresas que estão começando agora e acham que eu vou lá instalar uma câmerazinha. Não é assim que funciona. Isso é uma obra, é uma engenharia. Então, entregar algo que funcione, algo que se conecte e algo que faça sentido, que geralmente agregue valor, é totalmente diferente de fazer uma instalaçãozinha. Do que fazer uma instalaçãozinha com um picador de fio. Exato. Esses totens que vocês estão instalando hoje de vigilância de colaborativa. Vigilância, isso é incrível. Um condomínio que não tem isso hoje, para mim, Tá perdendo. O próximo passo desses totens aqui na nossa região, eu não tenho a menor dúvida, né? Eu já estou trabalhando nisso, provavelmente o Segups também já deva estar, é a questão da integração com as prefeituras. As nossas prefeituras, tanto a de Floripa, quanto a de Palhoça, quanto a de São José, têm a sua central que são aptas a receber, lógico, e tem a questão do licenciamento e tudo mais. Isso sim é regional no Brasil ainda. Então, essa colaboração das empresas para a redução da violência, enfim, das oportunidades de furto, elas são muito efetivas e por mais que nós sejamos concorrentes no mercado, nós somos parceiros na redução do... Nós não somos inimigos, deixando bem claro. Porque quem ganha é a sociedade de uma forma geral, Exato. né? Isso que o Rafael falou. Bons prestadores de Os bons serviço. prestadores. Olha só o que o Rafael falou. Hoje, né, essa questão de parceria público-privada, vamos dizer assim, né? As empresas fornecendo imagens ou tratando imagens, ou sei lá, pro órgão público. Colaborando o quanto nós podemos ajudar na segurança da sociedade. Porque imagine só quantas câmeras a Atende tem, quantas SCSEG tem, quantas Orcegups tem, que podem ajudar a polícia a desvendar um crime, identificar como acontece lá onde o Rafael mora, né, nesse condomínio planejado aqui no bairro planejado aqui na Grande Florianópolis, que tem isso. Então, o quanto nós podemos ainda, vamos dizer assim, fazer essa parceria e ajudar e melhorar a segurança da coletividade. E o que é interessante, Thiago? A gente vai lá e investe um capital.
E a gente continua reinvestindo, porque ficou obsoleto, a gente tem que trocar. E a segurança pública, né, não precisa meter a mão no bolso, ir lá e desembolsar para ficar renovando o parque tecnológico, porque não, aquelas câmeras são responsabilidade. Segurança individual. Inclusive, essa conexão com as prefeituras, o licenciamento, é por conta da empresa. Então, a prefeitura não tem custo. Rafael, é muito interessante essa questão, porque assim, os moradores, e aí falando diretamente para os moradores, quando vocês vão orçar um sistema de segurança, seu síndico vai trazer para a Assembleia, você vai lá fazer a conta, mas é 60 meses de R$5.000, se colocar aqui, eu vou lá na Shopee e vou comprar uma câmera que custa R$100, aí eu consigo colocar não sei quantas câmeras, porque eles estão ganhando dinheiro em cima de nós. Claro, ninguém é ONG aqui todo mundo é empresário, tá? Sim, tem o lucro. Mas o seguinte, quando você instala uma câmera que comprou da Shopee, tem toda a infraestrutura que você não está cotando, que você não enxerga. Eu só quero te ajudar na questão legal. Existe um negócio chamado Anatel. Se você contratar, você condomínio, comprar alguma coisa no Paraguai, comprar não sei o quê, então não pode ser na Shopee. Na Shopee, onde for, e não tiver homologada na Anatel, o seu condomínio é responsável, você pagará a multa, não o fornecedor. Você está ouvindo. Você é morador. E tem outro detalhe, que é a questão da manutenção. Essa câmera vai parar. Essa câmera não vai funcionar. Ela vai funcionar. Se for mesmo, dependendo de onde tu compra, ela vai durar uma semana. E essa questão de empresa... Na maresia aqui ainda, sim, né? Aqui a gente tem isso, tem né? a maresia. E essa questão de ter uma empresa séria, como o Rafael falou, como o Júlio falou, ela é importante. Na verdade não é importante, ela é muito importante, por alguns aspectos. Primeiro, estrutura para que, né, todas as empresas que estão aqui têm condições de atender, né, com estrutura, com agilidade. Mas o mercado nem todas são assim. Nem todas. Enche uma mão, hein? Tem aqui. Tem aquele que está vendendo almoço para comprar janta. E se ele falhar, ele consegue arcar com o prejuízo? Que é o lastro que a gente fala sempre, do lastro. Não tem nem seguro e responsabilidade civil. Mas não tem. O Júlio, não tem. O Júlio falou um negócio importante lá, a questão da LGPD. A maioria dos condomínios não dão importância. Não tem tratamento. Como está sendo armazenado aquelas imagens, como os dados estão sendo armazenados aonde, de que forma. Isso é importante, gente, porque nós, enquanto empresas, a gente tem acesso a sua rotina, seu CPF, seu e-mail. Tudo bem, o e-mail não é um dado sensível. Qual carro? Então a gente sabe o seu dia a dia. E se a empresa não for séria, não seguir, né, tudo que a lei determina, claro, umas tem isso, outras aqui, não estou discutindo isso. Mas a grande maioria chega com a bandeirinha lá e diz o seguinte, olha, eu sigo a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas lá. nem sabe isso. Mas não sabe. Pergunta para o cara o que é um DPO. Pergunta para ele quais são os procedimentos. Pergunta para ele quais são os seus protocolos de cibersegurança. Ele não sabe. O cara tosse. Exatamente, ele não sabe. Então... O cara tosse é bom, né? Se vazar esses dados, e aí? Vai cobrar de quem? O que você tem que fazer o que vai acontecer? Se vazar? Então, assim, como que você evita? Você permite que o seu colaborador use celular na central? E o cara tira foto das coisas do condomínio? Tem contrato com o colaborador? Também, vai encontrar. Então, é muito importante isso que você falou. Nossa, LGPD está em... assim, isso é um negócio tão... Sério, que assim, que a hora que esse negócio... Porque o Brasil tem esse negócio de moda, mas na hora que começar a cobrar de verdade e aplicar as penalidades que precisa, você vai ver o que vai acontecer. Já aconteceu até, antes tu fala, já aconteceu com algum de vocês, eu imagino que sim, né? As pessoas elas já não estão querendo cadastrar mais o facial. Sim. Porque é raro, mas já está acontecendo. Aí, mas por quê? Já por desconfiança. E aí a gente tem que provar, olha, aqui tem essa ISO que trata isso, a gente trata dessa forma, aqui LGPD. O cara pergunta para você assim, com esse dado eu não vou te passar porque você abre uma conta em banco. Eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Você não abre uma conta em banco com o seu facial. É muito mais complexo que isso. Você tem que tirar foto com documentos, esses bancos digitais. E se esse banco
abrir uma conta no seu nome com esse tipo de coisa, você vai ficar rica, porque você vai botar um processo nesse banco que ele vai quebrar. Não é não tão simples, né? Mas voltando aqui... Não é tão simples. Saindo do tema do LGPD e voltando ainda, numa questão que você falou agora sobre comprar câmeras na Shopee, e foi muito bem lembrado a questão da Anatel. Mas assim, vamos lá. Realmente é mais barato fazer isso? Né? Assim, qual é a finalidade, afinal? Né? O que tu pretendes com isso? Porque se a tua ideia é olhar o problema depois de ele acontecer, ok, tá fazendo negoção, né? Botou câmera, ninguém vai dar manutenção. Dirige e olhando o retrovisor, né? Talvez você consiga ir lá identificar um problema, né? Vai ficar o dia inteiro, vai buscar, ok. Mas essa é realmente a finalidade de um sistema de segurança para um condomínio? Ou um sistema de segurança para um condomínio, ele tem uma finalidade de controle, gestão... Operação, né? Operação. Tecnologia e operação, né? Aliada. Exatamente. Então, faz sentido você colocar 100 câmeras de monitoramento, vigia lá dentro blindado, mas não tem uma inteligência naquelas câmeras? Por exemplo, ainda com vigia, estou falando vigilante, enfim... Não faz o menor sentido. Agora, se você tiver um sistema robusto que te entregue informações em tempo real, e aí um vigilante lá na guarita, ou remoto, ou seja onde for, total, faz muito sentido. Eu tenho uma operação muito grande aqui em Floripa, por exemplo, que eu tenho uma sala de segurança, eu tenho um operador de monitoramento dentro, recebendo informações em tempo real, deslocando vigia para fazer a contenção, e a operação do áudio da portaria é na minha empresa, para não atrapalhar, porque o volume, o fluxo é alto no local, na parte de segurança. Que é o melhor dos mundos. Exato. Híbrido. Você vai me bater, mas eu vou falar com educação, é óbvio, sem violência. Mas assim, híbrido para mim é quando você fala assim, ó, eu sou vegetariano, mas à noite eu como uma carninha. O híbrido é muito mal interpretado. O híbrido se coloca assim, precisa pôr um porteiro híbrido. Você pode pôr até um porteiro adicional, mas é um porteiro adicional, não híbrido. O grande ponto que eu debato é assim, você não precisa ter um cara lá. Você tem armário inteligente, mas isso não significa que não tem que ter ninguém no condomínio. O concierge é uma opção, o manutencista, o assistente de serviço geral, o zelador itinerante. Quem que inventou esse negócio que o zelador só trabalha 8 horas por dia e não trabalha sábado à tarde e domingo? Que agora com a restrição de carga horária para 40 horas... O que vai acontecer? Você não vai ter nem no sábado, nem domingo. Para mim, o modelo melhor é o itinerante, que você compartilha pessoas. O cara não precisa ficar no seu condomínio. Você vai ganhar o condomínio inteiro. Então, tem lá na esquina... Ele cuida do uma todo, base, porque né? Ele trabalha. Vocês não trabalham muitas vezes remoto? Eu concordo com o E mais até, eficiência. Então, eu brigo com esse negócio do híbrido, porque o híbrido, você está certo no que você fala assim, eu ponho um cara a mais lá. E é isso que eu me referi até. Mas eles olham assim, o híbrido assim, então eu quero um desconto na portaria, que a portaria só funciona 12 horas. Quantas que vai vezes desaparecer já... o cadastro. Quantas vezes já falaram assim, ó, eu quero só à noite? Não, mas são casos tem gente diferentes. que fala, eu só faço 24 horas. Mas são projetos diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu estou falando de um vigia e de um operador de segurança. O atendimento da portaria virtual é 100% na minha base. Central, isso. Mas aí eu tenho uma operação de segurança focada no local com um sistema então, mas adicional. Isso. O que eu me refiro é isso também. Mas é que o que o Júlio está falando é o que os moradores pensam. Os moradores, é o pensamento dos moradores. Olha o que o morador fala para mim. Não, beleza, porque aí a gente economiza 50%. Metade da portaria. Como se ladrão eu falo assim, tá bom, horário, né? Então eu vou desligar o sistema da portaria, você não vai usar aplicativo, você não vai usar convite, você não vai usar o cadastro. Não. Então, porque a pessoa acha também... Já te mediram isso? O cara fala assim, não, quantos... O cara chega para mim e fala assim, ó, quantos operadores você tem por condomínio? Aí eu falo assim, olha, obrigado pela sua pergunta, mas eu vou te dar uma dica. Você tem que perguntar assim, qual é o seu tempo de atendimento? Se eu apertar aqui, em quanto tempo alguém vai falar bom dia, boa tarde, boa noite do outro lado? Exato. Isso é nível de serviço. O quanto eu tenho de eficiência depende do meu processo e como um todo, e não tem uma regra. Não, mas quantos condomínios cada operador tem? Eu falo, depende. Você tem condomínio de 4 casas, tem condomínio de 1.000 casas. E você conta um par de orelha, às vezes o cara só tem uma orelha. Então eu brinco com isso. Dia 1º de abril agora, juro, é verdade, a gente não está indo no 1º de abril, eu dei um treinamento na Atende,
chamado As Mentiras que Contam sobre Portaria Remota. Eu te mostro, eu tenho aqui, depois na hora que a gente saiu eu mostro. E era um Pinóquio, e eu listei mais ou menos uns 10, não mais, tem uns 15 tópicos que as pessoas mentem de portaria remota. A primeira mentira é o vendedor que fala assim, é tudo igual, portaria remota e presencial é tudo igual. Essa é uma mentira absurda. E aí tem um monte de mentiras. O olho de Mônica, você conhece essa história do olho de Mônica? Quem que é Mônica? Mônica é o personagem do Maurício de Souza. Antes dos mangás, os personagens ficam abertos. Eles acham que você pega um operador e põe uma telinha e ele fica assim 24 horas com o olho seco. E eu falo, gente, não é isso que funciona. Não, mas eu fui lá na empresa tal, ele tem um monte de telinhas no visual. Eu falo, olha, com certeza ele tem uma estratégia. Mas não fica todo mundo assim, que o olho até seca. Lá você tem sensores de presença, você tem alarmes, você tem um monte de tecnologia. A câmera com inteligência analítica, com IA. Então, eu acho que vou compartilhar com vocês um pouco dessas mentiras, porque a gente precisa combater essas mentiras. Sim. Porque os vendedores das porcarias remotas contam mentiras ilorosas. Aí eu entendo por que às vezes o morador não sabe comparar o que é uma empresa boa de uma empresa ruim. Por isso que aí ele olha o preço, porque ele ouve um monte de cara falando asneira. Você já viu ultimamente o que tem falado alguns supostos delegados falando de invasão em portaria remota? Assim, tem um monte de fake news, porque o Brasil é a terra das narrativas. Uhum. É simplesmente isso. E a gente precisa fazer a narrativa correta, e tem muito palpiteiro dançarino de TikTok que não conhece absolutamente nada e está dando um palpite influenciando. Eu renunciei de um condomínio agora em dezembro. Até todas as empresas que estão aqui foram lá, avaliaram o condomínio, levei as propostas, eles contrataram, compraram a câmera na Shopee e resolveram fazer isso. Daí eu pedi a renúncia no outro dia. Muito obrigado. Eu não vou ficar num condomínio. Eu prefiro que não tenha segurança, que daí todo mundo está ciente que não tem segurança. Ok, não tem segurança. Do que deixar de ter... Não, nós vamos fazer uma segurança, tem uma suposta segurança e eu vou ser responsável. Eu renunciei. Ô, Júlio, com relação do híbrido que eu me referi, talvez... Mas já ficou claro para mim que o híbrido que vocês comentam não é o híbrido que o pessoal fala por aí. Vamos supor assim, o melhor dos mundos... No Brasil se fala muito do híbrido, que é metade da portaria e metade presencial. O melhor dos mundos é que eu tivesse as duas possibilidades, um complementando o outro. Eu entendi e eu concordo. Isso. Só que financeiramente inviabiliza na grande maioria. Né? Mas será que viabiliza mesmo as pessoas? Não sei. Mas olha só, se ele não é se ele não tem capacidade ostensiva, ele não anda armado, etc. Qual é a diferença entre, por exemplo, um assistente de serviço geral ou um zelador itinerante ou até um manutencista que, se você precisar, ele dá um apoio? A diferença é bem clara, convenção coletiva. Convenção coletiva, Não, mas essa o que pode e o que não pode. Hoje, Júlio... Quando o Júlio fala sobre isso, é fazer uma ressignificação. Ressignificar do trabalho. O trabalho dentro do condomínio. Não ficar aquela pessoa parada. Júlio, hoje nós temos três atores que trabalham com segurança. Porque com segurança que eu já vou te explicar. O vigilante, o porteiro e o vigia. E tem a Dona Maria também, que fica lá na sacada. Não, mas esses três são os oficiais. O que acontece? O vigilante é aquele cara que tem o treinamento, que pode atender um disparo de alarme lá, né? Ele pode fazer ronda, ele pode portar arma. Isso tudo ele pode fazer. Ele não pode carregar sacolinha de função, não pode ir lá botar lixo na rua. A gente sabe que isso acontece e tá tudo certo. O porteiro abre e fecha a porta, ele não pode fazer ronda, ele não pode sequer ele dá acesso. Monitorar sistemas de segurança. Tá lá no descritivo das funções, ele não pode. E certo. É o que acontece hoje, a gente sabe. E nós temos o vigia. Quem é o vigia? É aquela atividade, aquele profissional que vai ao não local. Existia. Ele anda caminhando por aí. Foi criado para quê? Para ficar mais em conta que o vigilante, mais em conta que o porteiro. Porém, ele faz ronda. Ele caminha. Né? Ele faz atividade do porteiro. Ele pode monitorar um sistema de segurança, mas ele não pode portar arma. Então,
Só Esse que é o vigia. Só que E o ganha vigia muito menos de- ganha muito menos. Aí qual é o problema? Rotatividade. E aí, quando a gente pensa em itinerante, o Rafael falou muito bem, que é o quê? O que nós podemos fazer hoje, a nossa legislação, né, ela nos tranca muito, ela nos Engessa, né? Engessa essa muito. palavra, Engessa. que a gente, para fazer isso hoje, para ter uma ideia, o Rafael provavelmente tem clientes assim, imagino que sim, a Orcegups também. Uma profissional de asseio, por exemplo, o zelador, trabalha um dia num prédio, um dia no outro. Quando é numa rua, assim, com prédios pequenininhos, para a gente conseguir fazer isso hoje é uma luta. Por quê? Primeiro, pessoa para fazer isso, Material humano. né? Para fazer isso. Segundo, um não quer ajudar o outro na rua, fazer um itinerante, entendi. entendeu? Eu pago, mas eu quero pagar menos. Então, para a gente achar esses pares, De colaboração. entendeu? Então, a portaria remota com concierge, com zelador, durante o dia ali, o concierge, principalmente, para que o zelador faça o trabalho dele, né? No meu condomínio, o zelador não recebe correspondência. O zelador faz o quê? Serviço de zeladoria. O que é? Acompanhar a prestação de serviço de alguém que vai lá fazer no condomínio uma mudança, um pequeno reparo, vai lá cuidar dos equipamentos da piscina, etc. Mas ele não recebe correspondência. Tiago, eu quero um armário inteligente, eu te vendo um. Não, já tenho. Nós temos, inclusive usamos a mesma marca. E assim, Acho que nós três. hoje. Provável. Então, assim, Vamos cobrar o jabá dele. Né? eu acho que sim, né? Pedir desconto pra gente aqui. Então, assim, mas na maioria dos condomínios, o zelador, ele não quer botar o condomínio, ele não quer gastar lá os X reais a mais para ter o armário, ou o que estiver quer. dando, etc. Ele não quer. Não quer. E aí o que acontece? Vou botar o zelador. Aí o zelador não faz o trabalho dele Não porque não faz. consegue. E aí falam mal do zelador. Isso. Aham. Entendeu? pedem pra trocar o Então, coitado. assim, Aham. o melhor mundo, né, é o profissional e o eletrônico agregando, só que daí inviabiliza financeiramente. Aí é que é onde eu te pergunto, será que inviabiliza ou você não quer pagar pelo que você Exato. quer? Porque a gente vê nos condomínios, agora ele é síndico também, pela quarta vez estamos falando isso, mas assim, a Acho gente que vê vou as virar pessoas, síndico, tem mais Ah, glamour. é, É o predileto ali. Né? viu? Tá vendo? As pessoas vivem bem, têm bons carros, têm boas escolas, têm bons planos de saúde, mas na hora de pagar pelo serviço, para o cara carregar a sacolinha, eles acham caro. Para na hora de ter uma segurança boa, decente, qualificada, eles acham caro. O que é caro para você? Quais são os facilities que você quer ter no seu condomínio? Isso custa dinheiro. Ninguém vai carregar a sua sacola de graça. Você já ouviu aquela expressão? Que não existe almoço grátis? É isso. E aí, por exemplo, um posto de vigilância, vou chutar valor, não estou dizendo que é esse, custa lá 28 mil reais. Vigilância 24 horas. Exemplo, né? Por aí. É por aí. Por aí. Por aí. Aí vai, contrata uma portaria remota, lá paga vamos arredondar aqui, 7 mil reais. Né? Vai querer ter os dois trabalhando juntos, se já está, né, querendo economizar os 28 mil, vem para os 7, mas daí quer que os 7, quando houver uma necessidade, a pessoa brote do chão? Não. Existe um Tem um tempo, né? tempo para se chegar. E aconteceu uma vez, numa das assembleias, o morador falou, não, tempo aceitável para vocês chegarem aqui em caso de uma Um portão ocorrência, quebrado, sei lá. são 5 minutos. Aí Eu vou falei, me teletransportar. não, aí eu falei exatamente isso. Eu falei, senhor, desculpe a minha franqueza e se eu vou parecer mal educado. Portaria remota para o senhor não serve. O senhor deve contratar um serviço de vigilância 24 horas. Porque aí estará aí para atender o que o senhor quer desta forma. Parado, né? Parado para Desde que não esteja no banheiro e demore 5 Isso. minutos, senão vai Eu parar. não- Mas a Senão não portaria vai remota, cumprir seu nível eu de não serviço. vou conseguir chegar em 5 minutos. Não vou conseguir chegar. Mas, com certeza, por na aí. portaria remota, a segurança é muito Ô, maior. Tiago, aí eu vou pegar um gancho aqui dessa tua fala da dele, né? O vendedor, aquele mequetrefe, né? Da porcaria remota, ele vai lá e fala assim, nós chegamos em 5 minutos. Aí eu já peguei várias situações e, não, mas a outra chega em 5 minutos. Eu assim, ok, que bom, parabéns pra ela. Agora vamos ver se é verdade, né? Tem que ver se tudo até é pode ser viável, que né? chegue, mas não vai Júlio, funcionar. não sei se tu já, consegue, provavelmente não já pegou consegue. aí pelo Brasilzão.
Gente assim, a empresa tal me prometeu que toda vida que eu chegar, ela vai parar um operador para olhar eu entrando. Um exemplo, né? A entrada assistida. Tecnicamente, vamos supor assim, eu posso fazer. Cada mentira que eu já vi, é horrível. Ó, No microfone, Júlio. Cada mentira que eu já vi, é horrível isso. Tecnicamente, vamos supor, eu posso fazer isso? Na técnica, eu posso. É viável? É possível, mas não é viável, né? Não é. Depende mas se a pessoa pagar por acionamento. Sim, mas assim... Não, mas não paga, você sabe que não paga. Mas numa situação onde não tem ela quer de diferenciação graça. de... Essa Não, pessoa como? que precisa disso, ela precisa. É aquele caso que a gente começou lá no início. Ela precisa contratar um guarda-costas para ela. Sim, Aí vai para uma assembleia, como é que é o nome da Temos porcaria condomínios. remota. A Não. drogaria, como é que é? A Porcaria. Porcaria remota. Porcaria remota. O vendedor da porcaria Também remota. tem a drogaria remota, tem, porque também tem os que só na base do Aí remédio, vai o né? vendedor da porcaria remota e diz o seguinte: a minha empresa, no valor da concorrência, que está todo aqui na mesma faixa de preço, eu faço isso a mais. Exemplo, essas coisas que tecnicamente são possíveis, mas financeiramente viáveis, talvez não naquela faixa de valor. Para fechar aquele contrato e ficar 2 anos, 3 anos e aquele cliente talvez não voltar mais para o mercado porque ficou com uma experiência ruim. E tem outro detalhe. Falando em experiência ruim, a gente está falando de segurança, é que acredito que aqui em Santa Catarina se tome muito vinho. Não, aqui no Sul, pelo menos, não sei. Com certeza. Mas toma muito vinho. Eu adoro uma analogia que me fizeram uma vez, que assim, que segurança é que nem vinho. Se você comprar só pelo preço, depois não reclama da dor de cabeça no dia seguinte. Eu achei essa máxima. Boa, gostei. Vou começar Segurança a usar é o também. vinho. Gostei, vou anotar, anota aí, me manda. Você compra o vinho, Tá anotado você compra o aqui, vinho ó. vagabundo, ai, que dor de cabeça. Claro, vai dar dor de cabeça. Mas O cara não síndico põe também. contingência. Você já viu o cara que Síndico acha, também ele tá. fala assim, aqui em Santa Catarina não falta energia, não precisa de no break. Eu falo, cara, eu não trabalho sem no break, eu não trabalho sem dois links. Né? Isso é mercado, né? Isso é mercado. Mas Mas o cara síndico faz também isso. passa por isso. A gente... Síndico passa por isso, tá? Também depois não reclame da dor de cabeça. Aqui, ó. Síndicos do Brasil, ó. Procura lá. Vamos andar com um remédio de dor de cabeça. Para quem Um Dorflex. pagou muito barato pela segurança, não valorizou a segurança. Pessoal, vamos então agora finalizar esse bate-papo. Vai finalizar aqui para vocês que são meros mortais, porque nós vamos continuar aqui conversando. Tiago, já que é o meu preferido, meu síndico agora, colega. Nós temos que fazer uns cursos de sindicatura, é urgente. Não. Eu já vou tirar ele da sindicatura já. Tiago, termine, finalize, se despeça dos nossos seguidores. Seguidores, né? Seguidores. Nossa, que coisa mais... tô me sentindo, né? Curte e compartilha, né? Curte, compartilha. Doutor Andrigo, né? Não deu a presença dele aqui hoje, mas ele já está assim virado no TikToker. Nós somos bem influenciáveis. Já virasse síndico, agora para te virar um TikToker, ó. Comprar uma pantufa nova. Então, Jana, pessoal que vai assistir esse podcast, Rafael e Júlio, foi muito bom. Porque estávamos aqui conversando de algo que todos nós gostamos. Eu sou um fã desse serviço, né, que a gente vende. Conheci lá em 2014 e desde então estou à frente disso e criando procedimento, buscando tecnologia. Eu adoro falar sobre isso. E hoje a forma que foi feito aqui para o condômino, a gente não está aqui vendendo para ninguém. Claro que o que a gente falou vai ajudar na tomada de decisão. Uma visibilidade de uma marca boa, né? Isso, vai. Só que a gente falou aqui, numa conversa, possibilidades, como funciona, o que agrega, o que não agrega. Foi formidável. Eu gostei muito. Uma dica para quem está pensando em migrar para a portaria virtual, remota. Dica. Primeiro, procure empresas sérias. Começa por aí. Segundo, síndico. Faça síndico, conselho. Vão, com o síndico, ajudar a escolher, a visitar, a conhecer. Vai na empresa, né? Vai na empresa. E aí, com base nisso, chamem as empresas escolhidas
para apresentar, mas não dê 5 minutos, não dê 15 minutos. Dê tempo suficiente para que ela faça a apresentação e tire dúvidas. Por quê? Se não for isso, não vai funcionar. Não vai funcionar porque vai gerar um monte de dúvida, vai escolher qualquer uma ou simplesmente por preço. E lá na frente, a taxa de insucesso dessa contratação ela vai ser alta. E síndico, após a escolha, não seja o síndico coadjuvante, seja o protagonista que o Júlio falou. Acompanhe, cobre, ajude a empresa, e claro, a empresa também vai fazer isso, para que essa implantação seja bem sucedida, para que o serviço realmente atenda às expectativas de quem contratou. Claro que isso depende da empresa também, Certo. mas o contratante tem sua parcela e não é pequena. É dos dois lados, Sim. né? Muito obrigado, Jana. Achei que tu ia perguntar pra gente qual é a nossa visão de futuro. Isso Eu é vou importante. deixar para ti na tua. Agora tu faz o fechamento e eu vou te perguntar a visão do futuro. Ele pediu a dica para ti, eu vou te pedir a visão do futuro. Tá certo. Bom, acho que ela pediu isso pra mim porque eu sou mais tecnológico. Aqui, se for falar de tecnologia, só de tecnologia, que daí. Tá dizendo que eu tô velho já, tá Não, vendo? não. Careca, tu já tá. Já Não, virou de careca, forma nenhuma, tá de careca forma nenhuma. síndico, tu Meu tá se Deus. aposentando já. É bom que Olha o não, já não etarismo, gasta olha mais o que shampoo, etarismo, né? hein? Mas tem solução, posso te eu dizer. perdi ó. um condomínio porque eu sou PCD, tá? É mesmo? O cara falou isso pra mim. Não, tá Eu brincando. falei, não tô. Não, Eles é um fizeram amigo um do teste, Bruno ainda. falaram pra você subir numa escada e pregar um prego Não, lá. ele falou que eu não podia subir no telhado. Quase isso. Ainda bem, Meu Deus. ainda bem que você não Enfim, podia. ainda bem, né? Vai subir no telhado. E Ó, o Gugu. pasme, ele usa 2 muletas, eu só uso uma. Ah, Rafael, vamos finalizando aqui. Eu vou deixar a palavra contigo agora para se despedir do pessoal. E gostaria de que tu, como o Thiago deu uma dica, eu gostaria que tu falasse a tua visão de futuro da tecnologia de segurança. Bom, primeiro eu vou me despedir então. Primeiro eu vou falar da visão do futuro, melhor. É difícil a gente pensar ali na frente, ainda mais hoje. Hoje a gente tem a dobra de conhecimento a cada 1 dia, 2 dias, o negócio está muito absurdo, né? Então, você ouve muito, a superinteligência está vindo, quando a superinteligência chegar, não existe mais nenhum tipo de desenvolvimento humano, a superinteligência vai criar tudo. Enfim, e no final a gente começa a ver, mas não tem nem geração de energia suficiente para tal demanda ainda, né? Então, o que eu enxergo no futuro, nos próximos 5 anos, eu enxergo que as empresas vão ter mais ferramentas, isso é óbvio, né? Mas vão ter muito mais ferramentas no que tange, principalmente a parte de análise, através da inteligência, ela vai cruzar mais as ferramentas. Isso que o Júlio falou agora há pouco sobre um prestador de serviço, um morador entrar e alguém entrar junto, isso com certeza a gente vai superar rápido. Eu acredito que isso, pelo andar da carruagem, no máximo até ano que vem, isso já vai estar sanado. Então, a gente vai ter mais ferramentas, aqueles pontos de fricção que as pessoas usavam como artifício para, olha, não dá para colocar portaria virtual por isso. Isso já não vai mais existir. E uma coisa que vai acontecer, que está acontecendo agora, é a busca por performance. E quando eu falo performance, eu não falo só performance da pessoa, do trabalhador. Eu falo a performance financeira de cada um. A questão da gestão de gastos, né? A gente está sendo muito pressionado. Por incrível que pareça, eu pensei que quando a IA entrasse com mais força, a gente teria mais tempo sobrando. E está acontecendo o inverso. A competitividade está aumentando muito mais, então está dando mais velocidade e a gente está tendo que processar e ser mais rápido para dar conta do recado, né? Então, o cenário mundial está nos forçando a ser mais criativo, nos forçando a ter mais performance e fazer mais com menos, né? E no condomínio não é diferente. Então, as pessoas, obviamente, estão buscando isso. Ter um condomínio valorizado, ter um condomínio com um custo mais atraente, porque aquela fatia está tirando recurso dela. Então, a busca pela performance, ela com certeza ela vai continuar muito forte, e aonde a gente, né, as 3 empresas e você como síndica, com certeza a gente consegue atuar e atua muito bem, né? Então, a minha visão de futuro, ela é uma visão muito positiva, tá? Uma visão onde, com certeza, quem se inteirar e se integrar a essa comunidade com ferramentas, com conhecimento, vai sim conseguir aumentar a sua capacidade
tanto financeira, cognitiva, de saúde também. Enfim, vai conseguir ter uma sensação de segurança melhor. E isso tudo incorpora, né, a tão sonhada felicidade, a tão almejada felicidade. Então, a minha visão é essa, é que com o trabalho certo, com o esforço certo, a gente consegue melhorar cada item que compõe ao nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana. E, com certeza, contratando a empresa certa, para o trabalho certo, com a síndica certa, o condomínio, sem dúvida, é muito mais feliz e muito mais eficiente e valorizado. Isso me deixa muito feliz, essa tua visão de futuro, enquanto síndica, né? Porque tudo que a gente quer é um condomínio onde as pessoas estejam felizes, que seja um local seguro e que elas entrem. E eu costumo falar para o pessoal que trabalha aqui com a Síndicos do Brasil, para os nossos zeladores, para os nossos auxiliares de serviços gerais, porque essas pessoas, por mais que a gente contrate de empresas qualificadas, mas eles têm o nosso treinamento, sabe? O nosso jeitinho, né? E uma das primeiras coisas que eu peço para eles fazer quando eles chegam no condomínio é passar o perfume no elevador. A pessoa está saindo às 7 da manhã, ela já pega o elevador limpo com aquele cheirinho, ela já sai mais feliz. Experiência Obrigado. diferente. Experiência. Obrigado pela dica. Mas é uma dica para todos os síndicos e moradores. O cheirinho no elevador, a primeira coisa cedo, coloca ali que a pessoa já sai mais feliz, já muda o dia dela, né? E imagina, tu sempre que tu chegar em casa, tu saber que tu vai chegar num lugar seguro, que tu tá sendo monitorado, que a empresa está cumprindo o contrato, que está tudo certo. Isso é muito bom. Por mais difícil que tenha que o teu dia tenha sido, vai chegar com essa tranquilidade em casa. Não, eu estou no meu porto seguro. Nossa, que delícia isso. E uma Muito coisa bom. interessante também, que eu até acabei esquecendo que é uma visão que eu tenho, quando me perguntam, uma das principais características dessa tecnologia, tudo que a gente faz é a inclusão. Porque não interessa o nível do condomínio, não interessa. Não interessa se é um condomínio Minha Casa Minha Vida, não interessa se é MRV, não interessa. Ele usa a mesma ou mais tecnologia do que um condomínio que vai comprar um apartamento de 2, 3 milhões. É a mesma tecnologia, é o mesmo controle de acesso facial, é fibra ótica, é câmera com inteligência artificial. Não muda praticamente nada. Vai entrar um mais ou em menos medida, mas é o mesmo. Então é muito inclusivo. A plataforma é a mesma, o aplicativo é o mesmo, o atendente é o mesmo. Então é muito inclusivo. Se tem algo que é inclusivo, é a portaria virtual. Então, óbvio, né, tem as pessoas com mais ou menos facilidade, mas está disponível para todo mundo. Rafael, muito obrigada. Obrigado pelo espaço, né? Obrigado pelo carinho. E comemos quase tudo aí. Nossa, Vou pegar mais um então, realmente, e olha que eu almocei. José Júlio, eu gostaria muito que você fizesse a sua finalização da sua participação aqui no Síndicos do Brasil, no podcast Falas Condominiais Síndicos do Brasil. E eu queria te fazer uma pergunta que eu ouvi tu falar esses dias sobre a inclusão. O problema é que hoje a questão da inclusão é muito importante, né? Que tu ainda fala assim, quem sobrevive no mundo vulnerável, incerto, caótico e ambíguo? Isso, VUCA ou BENI. BENI vem, VUCA vem, o mundo cada vez mais volátil, incerto, U é de uncertainty, caótico e ambíguo, mas também ele é um mundo BENI, que ele é, desculpa, em português ele é mimizento, ele é mais frágil e ele é mais não linear. Então as coisas não são tão preto no branco, não são simples, mas são plurais. Né? Poderia falar um pouco disso para nós? Posso, mas o que eu ia falar é sobre... Eu só queria complementar, eu vejo duas coisas. Eu vejo clareza no futuro da portaria remota e eu vejo clareza no futuro dos condomínios. Então, eu vou falar primeiro o futuro da portaria remota. Porque muita gente fala assim, a portaria autônoma, então eu quero lembrar que o nome autônoma, portaria autônoma, ele é registrado por uma empresa no Brasil, e eles registraram portaria autônoma. Ninguém pode chamar de portaria autônoma, senão eles notificam. Mas o futuro da portaria remota é cada vez mais autônomo, como o do mundo é cada vez mais autônomo. As pessoas buscam independência, né? Eu tenho até um produto, um serviço chamado Atende Independente, que é para as pessoas mais sêniores, como eu. Mas então, só voltando. Então, o futuro da portaria remota é cada vez mais autônomo. Entretanto, você está no Brasil, a nossa cultura, a gente não aceita nada que seja humanizado.
Não é um avatar falando com você, não é um robô, não é um automático, são pessoas à distância te apoiando. Então, futuro da portaria remota cada vez mais autônomo, humanizado, telepresencialmente assistido, porque o brasileiro, que nem São Tomé, gosta de ver, eu gosto de ver as pessoas, senão a gente podia fazer por telefone. A gente está aqui presencialmente, então tem isso. E a portaria remota é predominantemente remota, porque tudo que você precisa fazer, manutenção, apoio local, participação na assembleia, que às vezes é remota, consertar um portão, tem que ser feito remoto. Então, a portaria é predominantemente remota. Futuro é cada vez mais autônomo, humanizado, telepresencialmente assistido e tarifado, pago por uso. Tudo vai ser pago por uso. Medição de gás, água, energia, o elevador que você usa, as manutenções. O menor custo de limpeza, eu brinco muito, todo mundo fala, quanto que é? Aí o cara fala, R$500, R$1.000. Eu falo, não, é zero. Aí ele fala, como zero? Você não quer ter que limpar? É só não sujar. E se você sujar, faça como os japoneses, nos eventos de Copa do Mundo, Olimpíadas. Aí eles limpam. Então, o ponto da cultura é muito importante. Então, portaria remota, o futuro é imparável, ela é uma realidade e vai ser cada vez maior. Não importa o que o sindicato tente fazer de atrasar o progresso, ele fez isso incentivando crianças de 12 anos que estavam descalças na Revolução Industrial a quebrar as máquinas, jogar areia nas máquinas. Nossa, eu tenho uma história com o Uber, que um cara me agrediu no primeiro Uber que eu estava descendo lá no aeroporto, porque eu era taxista, me tiraram à força. Mas não adianta, o progresso é imparável. Né? E, às vezes, o progresso vem antes da ordem. Só na bandeira brasileira que primeiro vem a ordem e o progresso. Mas, às vezes, vem o progresso, depois vem a ordem. Se regulamenta as coisas. Criptomoeda foi assim, os ativos. Então, as mudanças são enormes. Onde que eu quero falar sobre convivência? Né? É a convivência mais harmônica e responsável. Porque o problema dos condomínios não é só o custo, não é só a economia, é a harmonia, que está muito difícil. As pessoas estão muito doidas no condomínio, estão batendo cabeça. Então tem que focar o pessoal na harmonia, na responsabilidade. Não é responsabilidade social, inclusive. As pessoas estão doentes, então precisa ser tratado. Por que a portaria é imparável e ela é o futuro? Porque o que eu chamo de evolução 3 da portaria remota é que é impossível você monetizar o condomínio para que o condomínio deixe de ser um centro de receita e o PJ mais falido do mundo e passe a ser um centro de receita, onde, ao invés de você pagar para morar, porque se fosse uma empresa, você fechava. Se você tivesse uma empresa que você tem que aportar dinheiro o resto da sua vida... O resto da vida. Você fechava essa empresa. Mas como é condomínio, você se acostumou, mas não é verdade. As oportunidades de monetização no condomínio estão gritantes e cada vez mais amplas. Não estou falando só de mercadinho, do airtime da antena que está ali em cima, eu estou falando de lava rápido, garagem. Nossa, tem inúmeras possibilidades de monetização do condomínio. Tem gente que está terceirizando. O Airbnb é uma delas, só que precisa ser regulamentado e nós, ano que vem, vamos apresentar aqui, nós três juntos, a solução de Airbnb que a gente bolou juntos. Por quê? Porque segurança de Airbnb, ela vai acontecer. Então, quem está proibindo vai se ferrar. Mas o futuro do condomínio parabéns, está aqui a sua mensalidade por morar no condomínio. A hora que você começar a ser remunerado por morar e consumir no condomínio, o que vai acontecer? E é isso que vai acontecer, escrevam, vocês vão ver todo mundo saindo da rua e vindo para condomínio. Porque se é mais harmônico, se é mais valorizado, ainda você ganha para morar lá, o mundo se transformou. Isso é uma visão muito clara que vai acontecer nos condomínios. O futuro do condomínio, ele é uma fonte de geração de renda, como é o carro da família com o Uber ou o Airbnb com o ativo da família, que começou com a síndrome do ninho vazio. Nos Estados Unidos, os filhos foram para a faculdade, sobrou 2 quartos, por que não alugar? Por que não receber um intercâmbio? E, de repente, você começou a monetizar os ativos sem ser hotel. E esse é o futuro. O futuro condomínio inteligente, ele é autossustentável. Esse é o futuro. Eu quero essa exclusiva, hein? O que vocês criar aí para o Airbnb, primeiro aqui na Falas Condominiais Síndicos do Brasil, o que promoveu esse encontro. Quero agradecer muito vocês por terem vindo, por terem topado, assim, de colocar 3 empresas
que são concorrentes, mas aqui elas estão... Mas não são inimigas. Mas não são inimigas. Muito obrigada, pessoal. Vamos ter mais e mais e mais encontros desse, que a gente quer promover isso. A gente quer promover ideias, plantar ideias para surgir novas possibilidades dentro dos condomínios. Muito obrigada. Obrigado. E não more com a sogra. Não mora com a sogra. É o meu bordão final. Boa. Seu bordão, não mora com a sogra? Não mora com a sogra. Mora no... Vizinhos, olha só, sempre lembrando que segurança não é ausência de risco, é gerenciamento de risco e processo.